E, recentemente, o IDH também não dava conta para a gente compreender a perspectiva da pobreza absoluta. E criou-se, então, esse índice de exclusão social, que daí nós criamos aqui no país, conjugando IDH e o índice de exclusão social, nós vamos medir a pobreza absoluta, qual é o nível de pobreza absoluta existente no país. E se chama índice de exclusão social, porque o IDH também não dava conta e não demonstrava para nós qual era esse índice dos excluídos do nosso país. Podem ver que, volta e meia, a gente tem uma pesquisa, uma notícia que apresenta o nível de exclusão social, os níveis, os percentuais de exclusão social no país, no estado ou no município. E aqui tem uma tabela, acho que não dá para ver muito bem, vamos ver aqui. Veja só, esse índice, esse economista, o Postman e o Amorim, mas isso é de 2003. E certamente a gente já tem outras estatísticas. Mas só para a gente ter uma ideia, em quase 1/3 dos municípios, mais da metade da sua população vivia na pobreza absoluta. É muita coisa, né? Especialmente nos municípios da região Nordeste. Aqui, ó, a gente vai ter o índice aqui, ó, de exclusão social, uma escala de 0 a 1. Você tem aqui os da região Sul e Sudeste, e em comparação, você tem aqui as 10 piores, que são da região Nordeste. 1/3 da população vive em pobreza absoluta. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Aí o censo demográfico, que nós vamos ter agora, as novidades que a gente começa. E está todo mundo muito de olho nesse censo para ver como é que nós vamos estar lá. Já tem as projeções, naturalmente, o próprio IBGE já faz as projeções. E vai se confirmar ou não, né? Gente, o trabalho do IBGE é de uma riqueza absoluta. Eles não abrem, os dados são sigilosos. Nem por uma intervenção judicial eles abrem os dados. Por exemplo, o pesquisador, eu que faço pesquisa, se tiver alguma questão que envolva algum problema com pessoas, eu sou obrigada a apresentar o dado, a fonte e demonstrar. O IBGE ele tem essa característica. Dados que são e altamente confiáveis, né? É só buscar lá para vocês que estão nas cidades aí, é buscar o dado que vocês têm com confiabilidade. Bom, a gente já falou da importância de programar, de planejar para o futuro, para a vida das pessoas da cidade, a qualidade de vida, a sustentabilidade, já falamos amplamente, já falamos sobre isso. Quando a gente pensa a cidade, a gente pensa quem nós somos, o que estamos fazendo, por quê, como que nós vamos fazer, o que queremos para o futuro. E aí a gente define, a gente vai checar, a gente vai executar uma determinada política, uma determinada obra, vai checar os resultados, vai avaliar, vai fazer as ações. Isso é um princípio para tudo, né? Um princípio para a obra, que vocês vão estar acompanhando, um princípio para o planejamento global, enfim. É um elemento do planejamento. Já falamos amplamente sobre isso, dos marcos, dos movimentos sociais anteriores à Constituição, as trajetórias dos movimentos que nós tivemos aí pelo Movimento Nacional da Reforma Urbana e a adesão daí para o texto constitucional dos direitos urbanos vinculados aos direitos humanos. Então, a gente tem essa peculiaridade na perspectiva do planejamento
do desenvolvimento urbano da cidade, é a atribuição do Estado ao planejamento e à gestão urbana, e aquilo que nós falamos desde o começo da aula, a democracia participativa é um elemento valorizado para o planejamento urbano. E aí você tem vários dispositivos, vocês vão ter mais para frente também, isso caberia uma outra aula falando sobre o Estatuto da Cidade, mas a gente tem muitos instrumentos jurídicos, urbanísticos e tributários para se utilizar no planejamento da cidade e que o Estatuto da Cidade nos coloca à disposição. Então, há N recursos e instrumentos jurídicos, tributários, que podem ser potencializados, inclusive em recursos financeiros para o município. E o Estatuto da Cidade ele oferece isso. E o direito ao sustentável. Olha, a emenda popular, quando foi realizada anterior à Constituição, 250 mil assinaturas. É muita gente. Veio regulamentar os artigos 182 e 183. 182 vai falar da propriedade cumprindo sua função social, e o 183 é o uso, a orientação do uso da área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos, é o antigo uso capião. Então, o 183 vai regulamentar tudo isso e vai apresentar os instrumentos, acho que vocês já conhecem bem esses instrumentos, do Estatuto da Cidade, os tributários e tudo mais. Isso tudo para dizer que hoje você tem recursos na mão para poder realizar o desenvolvimento da cidade, o plano da cidade. Eu vou pular aqui. Antes, o direito à terra era um direito absoluto do proprietário, antes da Constituição de 88. Após a Constituição, ele está condicionado à função social. Inclusive, quando você fala de espaços vazios, você tem como autuar o proprietário, com o IPTU progressivo, é um instrumento, sobre o uso daquele espaço. Ele é obrigado a usar. Senão,